Vamos lá então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos me propor aqui hoje a a realizar aqui alguns comentários a respeito das questões de artes que caíram aí no Enem 2025, a prova realizada, aplicada no último dia 9, no último domingo. Enfim, aí esperei um pouquinho, peguei alguns cadernos com os alunos e tal, e selecionei as 7 questões assim mais diretamente relacionadas ao mundo das artes visuais. Tem uma questão que relaciona dança e arquitetura, patrimônio histórico e tal. E farei aqui alguns comentários sobre as questões e assinalando aqui, mostrando para vocês quais seriam as alternativas corretas a serem assinaladas na prova. Desde já, alguns temas que caíram nesse Enem, já venho trabalhando com os alunos em sala de aula. Alguns temas são recorrentes, né, em questões desse tipo de prova, questões relacionadas à identidade, então arte africana, arte indígena brasileira. Sempre assim é bom a gente dar uma repassada sobre esses conteúdos que comumente são cobrados no Enem. Questões onde vamos ter que abordar, temos que ter que analisar uma linguagem visual, uma pintura, e provavelmente relacionando essa pintura com um texto histórico ou com alguma questão social, sociopolítica ou histórica mesmo. Então, num panorama geral, né, não me surpreendeu, né? Era o que eu mais ou menos esperava e o que eu orientei os meus alunos. Eu sempre comento que a arte conceitual, né, as origens lá do ready-made, do dadaísmo, é uma vanguarda uma vanguarda europeia do século XX, muito provavelmente iria cair, porque sempre cai. Uma questão que envolva uma arte conceitual, um objeto ali, meio que nessa levada do ready-made, então algo semelhante. Artistas contemporâneos, aqui caiu o Dalton, se eu não me engano, caiu a Varejão, Adriana Varejão, e então essa análise da arte contemporânea, do que está sendo feito hoje, né? Então, num panorama geral, as questões foram aí, nada me surpreenderam, já que esperava, nada de prepotência da minha parte, mas é algo que, se você vai analisar essa prova aí ao longo dos anos, você vai ter contato com questões parecidas. Então, repetindo, questões de obras de arte que discutem identidade, a questão da pluralidade cultural, incluindo questões de arte africana e arte indígena, relações entre imagem e texto, isso é muito comum no Enem. Então, uma pintura e um texto, uma pintura e um poema, enfim, as questões sociopolíticas, as questões históricas de determinada época, determinado período, e artistas contemporâneos. Mais ou menos esse é o script, né? Não é que facilite a resolução das questões, mas acredito que ter esse filtro, né, na preparação do aluno é interessante e instrumentaliza ele a realizar uma boa prova, né? Bom, antes de começar aqui as questões, analisar, ler e resolver as questões, tem outro ponto interessante, é que o Enem ele não vai exigir nenhum repertório técnico de arte em si, né? Esse tipo de prova, ele não é direcionado a nenhuma profissão específica. Então, nenhuma questão aqui foi exigida uma análise técnica, então, sobre materiais, sobre estilo de pintura, sobre biografia do artista, né? Isso seria quase que uma injustiça, né? Exigir de um aluno do ensino médio questões técnicas da arte, né? Então, num geral, é uma interpretação de texto relacionando questões sociais, políticas, históricas, onde essa interpretação
não seria apenas do texto da palavra, e sim de algumas imagens, né? Então, não deixa de ser uma interpretação de texto. Mas aqui, em algumas quando envolve arte, a gente está falando de interpretação de imagens, tá? Que não vão exigir aí, não exigiram. Já tivemos questões já com foco mais técnico da obra, mas esse ano, o que eu acho super justo, não teve nenhuma exigência sobre requisitos técnicos de arte, né? E sim mais de interpretação, de discussões sociais, políticas, históricas, que a questão aí está abordando, tá? Então, eu não coloquei aqui numa ordem, porque foram 3 cadernos, se eu não me engano, e aí cada caderno a questão estava com uma numeração e alternativas diferentes, né? Mas não coloquei aqui da primeira para a última que eu encontrei, foi simplesmente uma seleção de todas as questões que envolvem as artes, alguma manifestação artística, tá? Então não tem uma ordem exata. E na verdade eu nem lembro aqui qual caderno, qual cor de caderno eu peguei as imagens, mas o aluno que realizou a prova vai conseguir aí encontrar as questões, porque, enfim, é bem fácil de localizar. Vamos lá. A primeira é essa aqui. Então, como eu vou aumentar para vocês conseguirem ler, e aí o meu rosto vai sumir, mas é isso aí. A primeira é aquela questão que vai abordar a ancestralidade, a arte originária do Brasil, né? A questão da arte indígena, né? Então vamos ler o texto rapidinho, né? Origem, tradição e resistência. Foi sentada em seu banco de quartzo que a avó do universo moradora da Maloca do Céu criou os homens, os animais, a terra e as águas. O banco foi entregue aos ancestrais dos atuais Tucano, que passaram a reproduzi-lo em madeira. O mito tucano, povo do noroeste da Amazônia que ainda hoje fabrica bancos em seu estilo tradicional. Indica o lugar dos bancos entre os objetos sagrados, ao mesmo tempo parte do universo primitivo e fonte do poder de criação. A presença nos mitos de origem de alguns povos atesta a antiguidade da arte de talhar bancos. Os primeiros registros desses objetos, entre ameríndios das terras baixas da América do Sul, do Caribe e da América Central, datam de pelo menos 4.000 anos. Aqui a gente tem aqui um resuminho de uma história mitológica, enfim, sobre a origem da lenda tucano e do objeto banco, né? Enfim, os textos 1 e 2 demonstram na confecção dos bancos uma íntima relação de sacralidade entre o ser humano e a natureza, perceptível por meio da. Então aqui, como eu havia falado, é uma questão que vai exigir a relação e a interpretação de um texto, de um enunciado e de uma imagem, né? Isso é muito comum na prova do Enem, não só no Enem, de outros vestibulares também, né? A sua capacidade de relacionar textos e imagens, e essas imagens, né, obras de arte. Aqui a gente tem um tatu Camaiurá, né, um objeto aí esculpido pela etnia, pelo povo do Xingu, em madeira, tá? Então vamos lá. Alternativa A, representação realista de animais mostrando o domínio do homem sobre a natureza. Aqui o domínio do homem sobre a natureza não faz sentido nenhum quando a gente está falando de arte indígena, né? O homem não domina a natureza, pelo contrário, o homem faz parte, é integrado a ela. Então, aí só pela segunda parte da alternativa A gente já eliminaria. Então, só pela segunda parte a gente já conseguiria eliminar, né? Então, o domínio sobre a natureza não é uma intenção, não é uma busca pelas culturas, pelas mais diversas etnias indígenas. E aí a primeira parte da alternativa A, representação realista, tenta aí, enfim, uma pegadinha, enfim, relacionando a arte realista, muito comum, muito presente, muito forte na cultura grega e tal, daquelas esculturas que buscavam aí a arte mimética, a realidade, a cópia, né, da realidade. Então, eu só observar o objeto, eu reconheço que é um animal, mas essa representação não é
realista, né? Então vamos lá, já eliminando a A. B, manutenção da herança cultural, atribuindo nova função aos elementos da fauna. Essa aqui é a alternativa correta, tá? Eu vou, enfim, prosseguir aqui meio que para mostrar o porquê que as outras não são corretas, tá? E aí depois a gente volta para B, mas a alternativa B é a correta. C, anulação dos traços que permite reconhecer o animal representado. Aqui eu tenho um grafismo, né? Essas formas geométricas que não anulam o traço, justamente é o oposto, né? Intensificam essa questão do grafismo e do traço indígena. Presença de grafismos na forma animal representada no banco. O grafismo aqui, a gente não consegue ter uma análise mais precisa, porque a foto não mostra com detalhes o grafismo, mas o grafismo muito provavelmente não está relacionado ao animal, né? O grafismo está aí representando formas geométricas, até uma questão abstrata. Não tem nenhuma figuração no desenho desse grafismo que foi pintado nesse banco, nessa escultura. E aí, criação de figuras fantásticas baseadas em formas animais. Essa questão do criar, né, inventar figuras fantásticas, ela está muito enraizada na arte ocidental, na questão de mitos e tal. A arte indígena, ela não busca essa criação de um mundo subjetivo, de um mundo fantástico. Pelo contrário, as inspirações das obras indígenas, elas estão presas à realidade da fauna, da flora, e essa relação comum entre o mundo, a percepção do mundo deles, né, e esses objetos criados. Nada de uma invenção fantástica, por aí vai. Então, a alternativa B, né, a manutenção da herança cultural, atribuindo uma nova função. Uma nova função, a palavra função, ela está totalmente ligada à arte indígena e à arte ameríndia, né? Todos os objetos, sejam de artes, como utensílios domésticos, objetos para caça e tal, todos são fabricados, todos são criados com uma função muito específica, né? E aí a gente rompe com aquela tradição dos objetos serem criados para expor. Objetos museológicos, né? A arte, ela está muito mais ligada à funcionalidade do que propriamente a um atendimento estético ou uma observação museológica, né? Então aqui, perfeitinho, manutenção da herança cultural, atribuindo uma nova função aos elementos da fauna, aqui um banco representando um animal. Essa primeira questão que nós vamos analisar. A segunda questão a ser analisada, bora lá. A partir do século IV, os imperadores ditos cristãos, o teatro e a dança foram condenados. O batismo era recusado aos que atuavam no circo ou na pantomima. Em 398, no Concílio de Cartago, os que iam ao teatro nos dias santos foram excomungados. Texto 2. A dança no ato litúrgico cumpre tanto um papel de adoração quanto mercadológico. Não à toa, a aceitação, expansão e investimento nessa prática é percebida massivamente pela ampla divulgação, principalmente nas redes sociais. A expansão, a ampliação por vias de festivais, aulas, cursos, palestras, etc. Consolida a criação de um mercado específico para esse público. Então aqui a gente tem um texto falando como que o teatro, a dança, era abordado em séculos passados, na Antiguidade Romana, e o segundo texto como a dança abordada e disseminada, enfim, em redes sociais nos tempos de hoje, né? O primeiro texto aí, História da Dança, o segundo texto, a dança gospel. Né? A percepção sobre a dança e a cultura corporal apresenta aspectos relacionados respectivamente. Vamos lá. O primeiro mostra claramente como eu posso dizer, aqui a palavra já me puxa, né, da alternativa A, uma segregação, então uma separação onde as representações ou a atuação, a dança, o corpo era condenado, né, em uma época, e hoje a gente tem uma maior aceitação, né,
dessas linguagens do teatro e da dança na fé. Então aqui, essa questão ela é bem confusa, na análise que eu fiz antes de gravar esse vídeo. Essa questão, ao meu ver, ela talvez seja a mais assim embaraçosa para ser resolvida, né? O gabarito não oficial assinala a alternativa A, tá? E aqui, para a gente conseguir resolver essa questão, parte-se de quase que de um repertório da palavra, do entendimento da palavra, porque as alternativas elas são bem sucintas, né? Então, A, segregação social e intolerância eclesiástica. B, rituais eucarísticos e sacramentos da igreja. C, transindividual e progresso intelectual. D, penitência pessoal e juramento coletivo. E E, dogmatismo religioso e adesão de fiéis. O primeiro texto ele está muito claro, essa ideia de segregação. Então, aqueles que eram ditos cristãos, que faziam teatro e dança, foram condenados, ponto. Então, aqui, a gente já parte por rituais eucarísticos, alternativa B? Não. O primeiro texto ele não está falando de rituais eucarísticos, ele está falando justamente da exclusão e da segregação de pessoas que praticavam dança e teatro em determinada época da história. Alternativa C, o transindividual? Não, o primeiro texto não está abordando questão individual nenhuma. Penitência pessoal? Aqui não é uma penitência pessoal, não é o fiel que escolheu ser punido ou sofrer, enfim, por conta da sua... do seu dom artístico, do seu fazer artístico. Não é uma penitência pessoal, e sim é uma imposição que segrega, que vem de cima, mas hierarquicamente a Igreja Católica excluía e punia, né, a prática do teatro e da dança. Aí, dogmatismo religioso. Tem aí também uma questão de dogma, mas não está em texto bíblico, não está em nenhum documento histórico essa questão de se fizer teatro, se fizer dança, você vai ser punido. Então não é um dogma, é quase que uma convenção de determinada época. Então aqui eu já partiria para a segregação realmente social, porque foi uma exclusão, foi uma segregação impostas pelos religiosos daquela época. Por isso que no segundo texto mostra o contrário, né? Cumpre o papel tanto quanto no texto 2 aqui, né? A dança no ato litúrgico cumpre tanto o papel de adoração quanto o mercadológico, né? E aí o segundo texto está relacionando a qual dessas alternativas. Vamos lá. A alternativa A, que é a correta, é a intolerância eclesiástica. Alguns mais tradicionais, alguns representantes da fé mais tradicionais, seja nas religiões neopentecostais quanto no cristianismo, ainda segregam, ainda tem essa intolerância da dança nas apresentações. Porém, hoje se vê que tem uma maior aceitação porque tem um cunho mercadológico, né? Então, a intolerância ainda existe, principalmente na questão eclesiástica. Eclesiástica está mais relacionada ao cristianismo, às igrejas católicas, né? Enquanto os neopentecostais, a questão da música e da dança gospel, ter uma maior aceitação. Mas, ainda assim, eu tenho uma intolerância eclesiástica presente tanto no texto 1 e no texto 2, se você for fazer essa análise em comparação ao cristianismo, a Igreja Católica e os neopentecostais. Os neopentecostais aceitam mais, porque tem essa questão do mercado, mas o católico, a Igreja Católica ainda tem uma relutância a muita dança, ao teatro, nas representações, tá? E nos rituais. Sacramentos da Igreja, na alternativa B, não tem nenhum ponto que fale sobre os sacramentos. Progresso intelectual também não tem nada que aborde a prática da dança e do teatro relacionado à fé como um progresso intelectual. Juramento coletivo, também palavras complexas, mas que não se relacionam com o texto. E aqui
faria um pouco de sentido a adesão de fiéis, né? Porque a música, o teatro, deixa eu diminuir aqui, a música, o teatro, a dança, as encenações, as redes sociais, elas potencializam sim a captação de novos fiéis, tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas evangélicas e neopentecostais. Porém, a primeira definição aí da alternativa aí, o dogmatismo religioso, eu já mostrei aqui que está equivocado. Então, aí a alternativa correta, tanto no gabarito não oficial quanto a minha análise, é a segregação social e intolerância eclesiástica. Lembrando que essa questão, ao meu ver, é a mais complexa, é a mais assim embaraçosa, não está tão clara assim para ser resolvida, né? Vamos lá. Essa aqui já está bem mais fácil. Bem mais fácil. Obras aqui do artista Dalton Paula. Ele, se eu não me engano, nasceu em Goiás, não, nasceu em Brasília e vive em Goiás. Um artista que vai falar sobre a identidade afro e o apagamento, o esquecimento de personalidades de pessoas afrodescendentes aqui no Brasil, principalmente nessa questão do retrato. Vamos ler aqui o texto. O retrato como gênero da pintura ocidental ficou vinculado às elites, tornando invisíveis as populações que não faziam parte do círculo dominante. Num país de tradição escravocrata e colonizado por europeus como o Brasil, pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pintura, e menos ainda identificadas com seus nomes nos retratos. Daí a importância para a história da arte e para a história brasileira dos retratos de Dalton Paula. Esse é um artista super interessante. Vale você pesquisar, vale você seguir lá nas redes sociais e tal, que faz esses retratos, né? Não realistas, mas enfim, trazendo figuras negras, pessoas com nome, com identidade, nessa temática do retrato. Isso é muito, muito pertinente a gente entender que o retrato como temática de pintura é algo extremamente elitista ao longo da história. E que aí dá mais significado, mais importância ainda para a obra desse artista goiano, tá? Então vamos lá. Ao dar protagonismo a Zeferina e a João de Deus Nascimento, o artista Dalton Paula evidencia que a arte pode promover formas de afirmação de identidade social. Já está aí, alternativa A. Essa aqui teve uma sacadinha bem tranquila. Se você ler o enunciado, tá aqui, ó. Ao menos ainda aqui, ó. Europeus como o Brasil, pouquíssimas pessoas negras e indígenas foram retratadas em pintura, e menos ainda identificadas com seus nomes nos retratos. Daí a importância. Qual a importância? Identificar pessoas, figuras negras e indígenas em retratos identificadas. Está aqui no enunciado. E a alternativa A, promover formas de afirmação de identidade social. Então essa era quase que uma interpretação de texto, as imagens aí quase que foram coadjuvantes nessa questão. Vamos ver a B, porque está errado. Comunidades periféricas passam a adquirir o gênero do retrato. Não, né? O retrato não é uma questão periférica e geográfica, né? O retrato é uma linguagem, linguagem não, é uma temática que não é geográfica, e sim econômica. Tá? Então, aí não é a questão de localização na sociedade, e sim de hierarquia social excludente, onde brancos tinham retratos e os povos negros e indígenas não. Então não é uma questão geográfica, e sim uma questão social, de exclusão, e também econômica, né? Racial e econômica. C. Personagens retratados simbolizam a sociedade brasileira. Por mais que a nossa sociedade seja composta majoritariamente por negros e descendentes de africanos e tal, eu não posso dizer assim enfaticamente que a sociedade brasileira se resume a esses dois personagens ou a povos com descendência africana. Nós temos imigrantes
aí italianos, japoneses, as colônias de judeus e, enfim, de outras nacionalidades que compõem esse misticismo que é o Brasil, né? Então, o negro é um recorte super importante da sociedade brasileira, mas não como um todo, né? E, de novo, aqui você analisando a imagem, ele coloca com roupas sofisticadas, enfim, o que não necessariamente representa a realidade brasileira, onde a gente tem um racismo estrutural aí extremamente violento e complexo. Alternativa D. A pintura funciona como instrumento de ascensão social, não necessariamente, né? Não é o fato de você ser representado numa pintura, ainda mais nesse teor crítico que o artista coloca aqui, que o Dalton coloca, que você tem uma ascensão social. Senão aí estariam várias pessoas encomendando retratos para ter uma ascensão social. Não necessariamente. O retrato aqui, na visão do Dalton Paula, é como posso dizer, uma questão de compensação histórica, de crítica histórica, né? E não de ascensão social. Imagens tradicionais preservam memórias afetivas. Essa pegaria, dá para deixar um pouco com dúvida. Porém, imagens tradicionais. Essas pinturas feitas pelo Dalton, esses personagens que ele usa como modelo, eles não são as imagens tradicionais da nossa história, né? As imagens tradicionais são extremamente excludentes quando a gente fala dos povos negros e dos indígenas. Então, as imagens tradicionais em questão de retratos são de pessoas da elite da história brasileira e majoritariamente brancos e descendentes de europeus, né? Então, essas imagens preservam uma memória afetiva, sim, mas elas não são as imagens, infelizmente, não são as imagens tradicionais ao longo da história da arte, da história iconográfica brasileira. Então, aqui foi uma pegadinha. A alternativa A seria a mais correta, mas não, a correta. A arte pode promover formas de afirmação da identidade social. As imagens e o texto, né? Aqui, ó, o enunciado fala a questão de identificar nomes e ao rosto das pessoas. Seguimos. Acho que eu tô falando muito rápido aqui, mas enfim. Acho que tá dando para entender. Vamos lá, mais uma que tem um texto e uma imagem. Texto 1. A Ilha de Ferro, situada a 18 quilômetros do município de Pão de Açúcar, não é uma ilha, como o nome indica. A história do povoado é semelhante a de inúmeros outros encontros às margens do Rio São Francisco, entre Alagoas e Sergipe. O que torna diferente o lugar e sua gente, Hoje, dezenas de artistas populares povoam a Ilha do Ferro, trabalhando principalmente com o entalhe em madeira, onde pessoas comuns enxergariam apenas troncos e galhos retorcidos. Eles vislumbram bancos, bonecos, pássaros, cobras e bailarinas. Às vezes você passa por um pedaço de madeira uma vez e não vê nada. Passa 5 vezes por ele e não vê nada, contam um dos artistas. Mas, na 10ª vez, você consegue enxergar alguma forma nesse pedaço de madeira e transformá-lo em arte. Aqui nós temos algumas esculturas, né? Bailarino entalhado em gravetos de madeira, um artesanato aí do artista Farias, eu não vou saber o primeiro nome dele, mas enfim, sobrenome Farias, encontrada lá na Ilha de Ferro, em Alagoas. Bom, a originalidade do trabalho dos artistas da Ilha de Ferro se dá pela, vamos lá, reutilização de materiais para redução do impacto ambiental. É muito bonita essa narrativa, né? Utilização de materiais, reutilização de materiais para diminuir o impacto ambiental. Faz sentido e tal, mas seria muito injusto o Enem exigir que você soubesse a poética desses artistas da Ilha de Ferro em Alagoas. Então, quando exige muito, você não consegue ter certeza da alternativa, vá para outra, leia outra. Faz sentido, é bonito nessa questão ambiental, mas vamos ver as outras. Ressignificação da matéria-prima, atribuindo-lhe uma nova função. Isso aqui você consegue ter certeza de quando lê o texto e vê as imagens, né? Ressignifica a matéria, então pega a matéria, o material ali
presente no cotidiano, madeiras e tal, ressignifica e dá uma nova função. O que era um graveto vira uma escultura, né? Isso aqui a gente consegue ter certeza, essa é a alternativa correta. Então, a primeira, ela ilude por ser coerente, né? Faz sentido a reutilização de matérias para redução do impacto ambiental, mas eu não consigo ter certeza sobre essa questão ambiental. Nem o texto 1, nem a imagem me deixa claro que a preocupação é sobre o meio ambiente. Agora, a B, sim, ressignificação da matéria-prima atribuindo uma nova função. O texto 1 mostra ali aquele trecho, né? Às vezes você passa por um pedaço de madeira e não vê nada e tal, na 10ª vez você enxerga alguma coisa diferente. Então, isso ressignificou. Viu um graveto e deu a ele uma nova função. Essa função é a arte, atribuindo uma nova função a objetos artísticos. Então, a alternativa B é correta. Vamos ver porque a C está errada. Reprodução em madeira de modelos artísticos canônicos. O que é o canônico? É aquilo que é aceito, que é sacralizado, que é colocado, tido como um clássico da história da arte, né? Que ninguém refuta. Por exemplo, uma referência ao Renascimento, ao Gótico, ao Barroco. Então, a gente não tem nenhuma questão canônica, nenhuma questão de moldes clássicos da arte. D. Representação de práticas corporais da comunidade. Aqui no caso, o bailarino, que está nas imagens, bailarinos entalhados em gravetos, mas lá em cima ele fala que não necessariamente é só bailarino, você pode ver um boneco, um pássaro, uma cobra, por aí vai. Então não tem a ver exclusivamente com questões corporais, né? E replicação seriada para distribuição em larga escala. Isso aqui, enfim, essa é a mais equivocada possível. Em nenhum momento, tanto no texto 1 quanto no texto 2, a gente consegue perceber essa questão de larga escala, de produção maciça, massiva desses objetos. Tem uma questão poética, de criação, de inventividade, de artesanalidade, e não de uma produção em série, por aí vai. Então aí, a alternativa B é a única que a gente pode cravar com certeza. Todas fazem um pouco de sentido, né? Mas a alternativa B, com o texto 1 e o texto 2, é a única que a gente consegue cravar. Ressignificação da matéria-prima, atribuindo-lhe nova função. Vamos lá. Faltam só 3. Aqui, essa é bem legal. Aqui nós temos uma obra no Calevares, uma pintura aí datada aproximadamente de 1729, La Piazzetta, né? Mostra a praça em Veneza. Alguns comerciantes, né? A elite, por aí vai, a arquitetura. Texto 2. Antigo centro da economia do mundo europeia, do século XV, no final do século XVII, início do século XVIII, Veneza ainda era uma cidade cosmopolita onde orientais podiam sentir-se em casa, né? Qual elemento da condição cosmopolita de Veneza na Idade Moderna está explicitada nos textos, né? Aqui eu achei bem interessante essa imagem. Eu conversei com o professor de história no colégio que eu dou aula, que eu trabalho, é que a gente conseguia matar a questão só numa análise de vestimenta, né? Então aqui eu tenho a arquitetura de Veneza, alguns personagens em segundo plano aqui, mas esses dois personagens, né, à esquerda da imagem, uma indumentária com uma roupa típica do Mediterrâneo, né, que como se fosse aquele chapeuzinho, essa roupa branca, esse manto roxo, turbante na cabeça. Então, isso aqui, esses dois personagens, né, eles conseguem, eu não sei se o mouse está aparecendo, mas eu acredito que esteja. Esses dois personagens aqui na esquerda dão um certo destaque para a pintura, né? Vamos lá, avanço do ensino laico. A gente está falando de Veneza do século XV, século XVII, né? Ainda controlada
ainda com uma influência muito forte da Igreja Católica e tal, e não se procede à formação de ensino laico nesse período da história. Conquista das terras da América, isso faz sentido para a população, para países que realmente colonizaram a América. Portugal, Espanha, então a Itália, no caso, a gente está falando de Veneza, a Itália não teve uma participação influente, uma participação significativa na colonização da América. Então a gente já excluiria. C, integração do comércio mediterrâneo. E aí aqui que eu coloco, né, a Itália como centro comercial da Europa no século XV, século XVI, as rotas comerciais e por aí vai. Isso em questões mais históricas, né? Então, grandes cidades italianas como Veneza, Gênova, Florença, Roma, Milão, né, que tiveram um crescimento econômico populacional absurdo no século XV, XVI até o XVII, por conta do comércio, né, das rotas comerciais e sim a ligação com o Mediterrâneo. Popularização do pensamento humanista, isso faz sentido, mas não é o pensamento humanista que gera essa classe cosmopolita na Itália, pelo contrário, é o comércio, é o dinheiro que vai fomentar essa sociedade, essa condição cosmopolita nas cidades italianas, e desenvolvimento das corporações de ofício. De novo, isso tudo faz sentido, né? As corporações de ofício, as indústrias, não posso falar o termo indústria, né? A Revolução Industrial é mais para frente, mas a produção de tecnologia, o desenvolvimento da arquitetura, na ciência, nas pesquisas por conta do humanismo, por conta do Renascimento, são fatores super importantes na história, mas não são fatores que contribuíram para essa condição cosmopolita das cidades italianas. O que vai fazer isso acontecer é o desenvolvimento econômico. E aí está ligado à integração do comércio do Mediterrâneo. Tá? Essa vai usar questões históricas, super importantes, questões sociais, questões econômicas, essa questão não tanto complexa, mas as alternativas aí, se você analisasse com calma e olhasse esses dois personagens que estão vestidos aqui com roupas nada italianas, nada desse eixo da Europa, você já conseguiria ter uma sacada aí. Por isso que a imagem é tão importante. Vamos lá, a Adriana Varejão. Isso é bem legal. E para os alunos, e com os alunos que eu conversei sobre essa questão, a maioria acertaram. Texto 1. Os trabalhos da exposição de Adriana Varejão, Suturas, Fissuras e Ruínas, colocam em pauta o exame da história visual, das tradições iconográficas europeias e do fazer artístico ocidental. O corte, a rachadura, o talho e a fissura são elementos de narrativas recorrentes nos trabalhos da artista desde 1992. Se você não conhece o trabalho da Adriana Varejão, tu tem que ir atrás, porque o trabalho dela é incrível. Uma artista carioca. As produções recentes incluem pinturas tridimensionais de grande escala das séries Ruínas, de Charque e Línguas. Vamos lá. Aí então nós temos a imagem, a obra Azulejaria em Carne Viva, e a utilização de recursos visuais como suturas, cortes e ruínas por Adriana Varejão na obra Azulejaria em Carne Viva remete às. Então vamos lá, essa obra, isso aqui eu mostrei para os alunos, eu fiz uma visita à Pinacoteca e lá tinha algumas obras da Varejão, colunas assim com a azulejaria portuguesa e dentro aparecendo essa carne, aí, no caso o charque. É super interessante essa obra e não é difícil a gente conseguir decifrar a poética e a semiótica dessa obra, tá? Vamos lá, então aqui ela usa azulejos, essa azulejaria tipicamente europeia, tipicamente portuguesa, né?
E esse azulejo meio que derretendo, mostrando a carne, mostrando a ferida. O que ela quer dizer com isso? Sobreposição da cultura brasileira à arte portuguesa? Pelo contrário, né? O que sobrepõe a imagem, que sobrepõe as obras da Adriana Varejão é justamente a azulejaria portuguesa. Então, é uma crítica justamente à cultura europeia ser mais valorizada do que a cultura e as raízes brasileiras. B. Manutenção da representação realista da arte brasileira. Aqui a gente já não consegue nem discutir muito, né? A obra ela tem uma questão totalmente subjetiva, né? A obra não é clara, né? E não busca esse realismo, né? Representar nada de maneira muito realista. C. Violências desencadeadas pelo processo colonial brasileiro. É aqui, né? Matou. Quando ela faz essas obras, essas esculturas, mostrando o azulejo colonial e mostrando a ferida da carne, mostrando a carne em si, ela quer mostrar justamente essa violência, esse processo quase que criminoso do processo de colonização em torno das manifestações artísticas, em torno do povo originário brasileiro, né? Então, uma parede bonita de azulejo que esconde feridas históricas e feridas ainda não curadas, né? Como o racismo, a xenofobia, a discriminação, a intolerância religiosa, toda a violência aos povos originários, aos povos indígenas e por aí vai. Então, aparentemente, a face, né, dessa obra é um azulejo extremamente rebuscado, bonito, mas esse azulejo português esconde uma ferida extremamente dolorida, extremamente marcada aí na história do processo colonial. Tá? D. Desigualdades nos incentivos à produção artística brasileira. Não vejo isso. Negligência à conservação do patrimônio arquitetônico luso-brasileiro. Faz até que, sei lá, se você não conhecesse a obra da Varejão, faria até que a conservação do patrimônio arquitetônico, então a parede está derretendo e tal, mas aqui a questão da carne aparecendo como se fosse uma ferida é muito mais no teor de violência colonizadora, um discurso decolonial, né, para revisar e para criticar todo esse processo que o Brasil sofreu por conta da colonização. Então, alternativa C. Uma questão muito legal, uma questão muito pertinente, né? E se você não conhecia, passa a conhecer aí a obra da Adriana Varejão, que vai discutir, né, todo esse processo colonial e essa violência que os povos originários sofreram. E ainda sofrem, né? E a última? A última... Ah, não, essa aqui eu repeti. Da dança, não, essa a gente já falou. Tem mais uma aqui. Deixa eu incluir. Eu acabei não colocando ela. Que vai falar sobre patrimônio histórico. É bem tranquila. Essa aqui. Aí. Vamos lá. Opa. Moradores de Berlim protestam contra a demolição de um trecho do muro que divide a cidade durante quase 3 décadas. Tratado como patrimônio cultural histórico da cidade, gravem isso. Tratado como patrimônio cultural e histórico da cidade, o West Side Gallery, repleto de grafites emblemáticos, está na mira de uma construtora que pretende levantar um condomínio de luxo às margens do rio Spree, que corta a cidade. Então aqui a ideia a questão está trazendo um problema que uma construtora, uma incorporadora quer destruir parte do Muro de Berlim, que para os moradores locais é quase que um símbolo, né? Um patrimônio cultural e histórico para a cidade. A demolição do símbolo histórico mencionado representa uma violação da memória coletiva, alteração das fronteiras políticas, adesão da arquitetura neoclássica, negação das influências orientais, uma reorganização da mobilidade urbana. Vamos lá.
de cima para baixo. Daí, reorganização da mobilidade urbana. Não tem nada a ver com mobilidade, porque aqui a gente está falando da construção de um condomínio de luxo, e não de vias, viadutos, ruas e por aí vai. Então não tem uma questão de mobilidade, é uma questão de incorporação, interesse, especulação imobiliária. D. Negação das influências orientais. O fato de você derrubar um pedaço desse muro não tem nada em questão de influências orientais, porque no próprio enunciado fala que é uma questão histórica e cultural, né? E não sobre influências. Aqui, como eu poderia mais descartar? Negação. Eu derrubando o muro, nego. Falar em negação cultural hoje, né, com redes sociais, com YouTube, com streaming, com esse mundo hiperconectado, não é um muro que vai impedir ou negar influências. Não. C. Adesão à arquitetura neoclássica. O texto não fala nada disso, que vai demolir parte desse muro e construir ali um condomínio com estética neoclássica. Então, não me leva a essa alternativa. Alteração das fronteiras políticas. O muro hoje é simplesmente um símbolo histórico e não tem nenhum valor como fronteira política ou divisão política como teve no período onde ele foi construído. Mas hoje em dia, não. Esse pedaço do muro não está ali para dividir, para ser uma fronteira política. Assim, só remete ao que é uma memória coletiva. Então, o fato de você demolir esse muro, você não está mexendo com fronteira política, você não está mexendo com nenhum estilo arquitetônico, você não está impedindo influência nenhuma e você não está reorganizando a mobilidade urbana. Você simplesmente vai estar violando ou destruindo algo que para aquela população, aquilo que as pessoas que vivem ali, perto desse trecho do muro, consideram aquele objeto, aquela parede, aquele, né, cheio de grafites e tal, como um patrimônio histórico, cultural, e nada mais que isso, né? Nenhuma questão de fronteira, de arquitetura clássica, influências. O muro ali é um símbolo e acredito que até é um de atração turística, né? Eu provavelmente, se visitasse essas cidades, eu queria passar lá por um trecho de onde estava o antigo muro de Berlim. Então aí a alternativa A, violação da memória coletiva. Um bom debate, uma boa discussão, né? A demolição de edifícios ou monumentos históricos em busca de um desenvolvimento corporativo, no desenvolvimento imobiliário e tal, né? Então, o que pode e o que não pode ser demolido para o avanço dessas grandes construtoras. Então, isso a gente passa muito aqui na cidade de São Paulo, né? Cidade de São Paulo, não, praticamente no Brasil inteiro, né? A demolição e processo de demolição de parques, de edifícios tombados pelo patrimônio, para ir, enfim, alimentar essa indústria da construção civil e da especulação imobiliária. Bem interessante, né? Aí, infelizmente, em alguns casos, o dinheiro e as influências acabam superando o valor histórico-artístico de algumas construções. Feito. Quanto tempo deu? 40 minutos. Eu sempre prometo para mim que vou fazer vídeos mais curtos, mas eu nunca consigo, porque eu falo pra caramba. Está aí, então, as 7 questões que eu separei do Enem 2025. Análises, algumas não muito precisas, enfim, porque eu peguei a prova essa semana, não tem um gabarito oficial, mas aqui, ao meu ver, se tiver alguma coisa errada, depois do gabarito oficial sair, quiserem me questionar aqui, deixem nos comentários, vamos trocar ideia, mas ao meu ver, esse foi o gabarito das questões que envolveram mais especificadamente, mais objetivamente, arte, tá? Do Enem 2025. Para você que vai fazer prova, ao segundo dia de prova, muito boa sorte, vá na fé, vá com seu conhecimento, com seus estudos aí, muito boa sorte e espero que vocês tenham acertado as questões de arte aí que eu comentei aqui para vocês. Caso tenha errado, vamos recuperar aí no próximo domingo, onde não é minha área, matemática, química, física e tal, não é minha praia, né? Valeu, pessoal.
Beijão e até a próxima.